sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Business and Network Talks. E hoje nós temos duas convidadas, duas mulheres incríveis, que nós temos o prazer de receber aqui com a gente. Não sai daí, vai ter um conteúdo informativo, educacional fantástico. Opa, vocês não sabem quem está aqui? Duas pessoas maravilhosas de Orlando. Vamos lá? Vamos lá. Hoje o nosso tema aqui vai falar sobre comunicação e influência no mercado digital. E a gente está muito alegre em receber Duda Conecta Olá! e Maria Paula, pera ainda, Crivelente. Falei Isso, certo? certinho. Muito bem. Elas duas inspiram esse mercado, são duas grandes referências, cada uma na sua área. Com certeza a gente vai ter um bate-papo aqui muito produtivo. E a Duda Conecta, ela é empresária, ela é influenciadora, mãe, esposa, mãe de pet do Ai, Paçoquinha. eu passo aqui. Que eu Adotamos ele, já gente. sigo, ó, sou uma Linda. seguidora fiel. Vai conversar muito, vai trazer muitas informações educativas sobre o mercado de Orlando, sobre o Duda Conecta, sobre o que é a atividade de influenciador digital. E também a nossa querida, nossa mestra, nossa mentora da área de comunicação no nosso grupo Business Network, que vem fazer um trabalho super sério com a gente durante todo o ano para estimular, incentivar e inspirar as pessoas a falar em público, E não esquecer que ela é coach vocal. além de fonoaudióloga. Isso mesmo. Então vamos lá, meninas? Quem vai começar primeiro? Fiquem à vontade. Ai, então Olha, vamos estou lá. aqui. Podemos falar. Bora, Duda, vamos Primeiro eu vamos queria saber saber uma mais. coisa. Como é que eu começo, assim, para organizar Posso fazer? Pra começar a falar? Nem pensar, Duda, pelo Não. amor de Deus. Então olha, tá bom. vamos deixar tudo bem alinhado. Andréa, fica postura alinhada aí. reta, Vamos ter os uma pés aula agora. apoiados no chão. Pronto. Inspira, sempre respirando bem. E se precisar der vontade de pigarrear, inspira, ó. E engole. Porque aí não machuca suas pregas vocais, que são seus instrumentos de trabalho. Meu Deus, sempre que eu gravo eu faço... Obrigada. Já vai a obrigada. dica. Já vai a Marcar com dica, a já Maria peguei. Paula. É Exato, verdade. exato. Eu vou falar para vocês, gente, ela é ótima, mas ela é brava. Eu estou fazendo sessões com ela de fono para melhorar a minha performance. Duda, eu não sou influenciadora digital, mas dentro do meu ambiente de trabalho, Você influencia, eu com certeza. influencio. E aí eu preciso não pigarrear, que é uma tendência comum da gente, E né? precisa se comunicar muito bem, né? E falar com pessoas. E a gente sabe que falar não é comunicar. É assim, doutora? Exatamente. Não necessariamente se você está falando, você está se comunicando. Você se comunica a partir do momento que você cria uma intenção para isso. Então, a sua comunicação tem que ser direcionada para aquilo que você quer, para o seu público, da forma que você pretende atingi-lo para influenciá-lo. E o tom da voz, ele influencia? Totalmente. Porque se você tem uma voz muito aguda, assim, por exemplo, ela passa infantilidade, ela passa falta de conhecimento, falta de veracidade no que você está falando. Agora, uma voz rouca, por exemplo, é uma voz que passa doença, desânimo, não combina com algumas profissões. Porque a voz, além de tudo, ela tem que combinar com a nossa personalidade, nosso tipo físico, nosso sexo, nossa profissão. Então, por exemplo, você que fala sobre dinheiro, você tem que ter uma voz limpa, porque dinheiro é um assunto árduo. Verdade. E você tem que ter uma voz que convença, impacte as pessoas de forma a acreditarem naquilo que você está falando. Então, quanto melhor a sua voz em termos de qualidade, de melodia, de entoação, maior esse impacto de uma forma não perceptível, subliminar, chegará no seu cliente, nas pessoas que você quer atingir. Olha que interessante. Duda, você já tinha pensado nisso? Porque você Olha, é uma tô aqui influência, pensando né? em tudo agora. O que ela fala faz todo sentido, né? Quando a gente vê influenciadores na mídia social, o tom de voz, ele te puxa para assistir aquele conteúdo. Então,
Então, tem alguns conteúdos que eu vou falar, e eu sei que é um conteúdo mais sério, eu mudo um pouco o tom de voz. É engraçado que quando eu comecei a fazer vídeos, eu fazia muito de Disney, porque era para mostrar a minha família, né? Então, eu sempre começava assim: olá, meus amores, super infantil. E aí, as pessoas, quando eu passava na rua, eu escutava: olá, meus amores, todo mundo fazendo igual. E aí, eu comecei, né, isso há 9 anos atrás. A gente vai amadurecendo, vai mudando os business, né? E aí, eu comecei a falar: como é que eu vou usar esse meu bordão, né, sem ser tão infantil como era antes? E aí, às vezes, eu falo: olá, meus amores. E aí, as pessoas agora, quando vai falar comigo, falam igualzinho. Eu acho muito, muito legal. E como você vai amadurecendo e vai mudando, né, a forma que você fala, e a internet mostra isso também, né? Exatamente. E o que é importante é aquilo que a gente sempre fala. Você precisa ter um guarda-roupa de vozes a seu favor. Então, se você quiser falar de Disney, você pode voltar lá no Olá, meus amores. Agora, quando você vai falar de algo mais sério, Olá, meus amores. Então, Já- tudo depende da sua Entonação, né? intencionalidade. E a entoação, ela mostra muito. Porque se eu falo para você aqui, Jack, bonito, hein? E você fala, Jack, bonito, hein? O conteúdo é exatamente o mesmo. Só que a entoação mudou todo o impacto que causa em você. Sem dúvida. E sem falar que às vezes você não vê uma pessoa, mas você escuta a voz. E você cria, né, Uma aquela imagem. aquela imagem. E eu me lembrei agora do Anderson Silva, Ah, aquele lutador, que é um cara, né, que desenvolve assim uma personalidade. Quando você imagina uma pessoa que luta, você imagina uma pessoa forte, ele realmente deva ser. Mas a voz dele Não condiz, não né? condiz, não é? Isso. Então, uma referência aí o que você tá mencionando, né? Que a gente tem que alinhar e também às vezes com o tipo de business, né, Duda? Que a Com gente certeza. realiza essa questão das finanças, André aqui. E o tom da voz da Andréa, por exemplo, uma análise rápida aqui, ó. Papum. Ela que é uma pessoa que lida com estética, com beleza. Como que deve ser a voz dela? Então, suave, né? suave. Porque as pessoas, primeiro, vão lá. Quando você chega à clínica da Andrea, que nem nós já fomos lá, você já chega, tem uma música suave, é um ambiente todo preparado para que nós cheguemos lá e você relaxe. Você vai deixar os problemas lá fora e relaxe. Então, ela fala como com a gente? Um tom de voz macio, num tom de voz gostoso, Mais baixo. É. Provavelmente, esse não é o tom de voz que ela use na casa dela. Não. Por quê? Quando ela está falando com o filho, que ela tem que dar uma bronca, Aham. quando ela precisa liderar aquele ambiente familiar, dependendo do que está acontecendo, com certeza é outro tipo de voz. Agora, se a Andréa tivesse uma voz muito rouca, também não combinaria com ela, porque ela trabalha o quê? Na beleza, na saúde da pele. Na hora que você tem uma voz que não combina, que não conecta, o cliente vai entender que tem alguma coisa errada ali. Ele vai falar, nossa, coisa estranha. Ela trabalha com beleza, mas tem alguma coisa que não me convence no trabalho dela. E por quê? Porque a voz passa essas mensagens. A Verdade. voz cria no outro percepções. Então, é o que você falou, mesmo sem ouvir uma pessoa, sem ver uma pessoa, só ao ouvir, você já cria percepções a respeito dela. E quantos de nós já não criamos ao telefone, escutamos uma voz, falamos assim, ah, esse homem, essa mulher deve ser alta, bonita, loira, não sei o quê. Às vezes você vê exatamente diferente, porque tem um vozeirão. Quando você chega uma pessoa pequenininha, ou ao contrário, como no caso do Anderson Silva, você imagina um lutador com vozeirão. Ele tem aquela voz muito aguda para o padrão masculino e para a profissão, imagina, e para a profissão, para a função que ele exerce. E aí o que acontece? O ideal é que ele fizesse, ele ali deve ter tido o quê? Uma muda vocal incompleta, que é quando os homens, na transição dos 15, 16 anos, fazem a muda vocal e tem gente que não completa essa muda. Ah, que interessante. E aí o trabalho, a fonoaudióloga consegue resolver isso. Pode. Muito comum. Mas tem que trabalhar isso numa idade ou ele, sendo adulto agora, poderia se trabalhar isso? Dá para trabalhar também. Olha. Quando chega um cliente dessa forma para a gente, então a gente faz um paralelo com o endocrinologista, porque nós precisamos saber se todos os hormônios dele estão condizentes com a idade. Uhum. Se é um adolescente que não fez, por exemplo, tem uns que já procuram logo aos 18, Nossa, que 19 anos. interessante, né? Eu nunca imaginei eu que também. funcionava dessa forma. É muito interessante, porque assim, aí você precisa ver, primeiro, se ele fez a mudança hormonal. E se essa Sim. mudança
mudança hormonal está completa. Porque às vezes ele mudou a questão hormonal, só que a laringe corporal, só que a laringe dele está muito alta. Aí você Infantil. infantil. Então você tem que fazer para trazer essa laringe para baixo. É um trabalho gostoso de fazer e rápido. Você tem um resultado muito rápido. Porque homens, normalmente, o adolescente desenvolve e tem o gogó. Tem o então, gogó. normalmente, pode ser que ele não tenha baixado esse... Não tenha baixado a laringe. Olha. Então é um trabalho muito interessante, mas é bom ter atenção, porque ele precisa ser feito com o endócrino. Combinado primeiro com combinação de profissionais, porque você precisa ter certeza, porque senão você não sabe no que você está mexendo. Então, mas é muito Olha, interessante. Fica a dica aí, Anderson. A Jack começou com esse assunto, vai que ele vê, né? Nossa, Vamos lá. Exato. vai Você saber. precisa ter a Maria Paula trabalhando com você, Anderson. Estou à disposição. E Duda, conta pra gente, então, como que você faz esse trabalho aqui, toda a sua performance aí, influencer, ou o seu espaço. Claro que a gente vai conversar um de cada vez, mas explica pra gente como que é seu dia a dia, como que você Olha. desenvolve esse serviço. É uma loucura meu dia a dia. Imagina. Mas enfim, né? Hoje eu tenho essa parte de influenciadora digital, né? Que na verdade foi o que aqui nos Estados Unidos foi como eu comecei. Então eu tinha essa parte de influenciadora falando de Orlando, né? Mostrando algumas dicas. Hoje eu tenho, né, o do Orlando Oficial, que é para quem quer saber sobre como vir para cá, o que fazer com a família. Mas eu tenho um público muito assim, que tem interesse em Orlando, a grande maioria já conhece, investe aqui, vem para cá com frequência, mas quer entender como que seria morar aqui, ou o que fazer além do que todo mundo faz, né? Os parques, enfim, o que um residente faz em Orlando. Então, através do meu Instagram, eu passo muito isso, dicas de como vir para cá, como que tá os Estados Unidos em questão de investimento, esse tipo de coisa. E aí a gente tem o Espaço Duda Conecta. O espaço ele foi criado recente, mas ele existe há mais de 6 anos online. Então, qual que sempre foi a ideia? Foi conectar pessoas com empresas daqui, né? Pessoas que estão no Brasil, com empresas de confiança daqui. Porque eu acho que todo mundo aqui, né, que mudou, que veio para cá, começou assim com dificuldade, né? Cheguei num país novo, não conheço ninguém, o que eu faço? E em quem eu confio? Qual empresa eu confio? E assim, você quer hoje um advogado, um contador, você vai lá no Google, coloca, vai mostrar uma lista para você. E não era isso que eu queria. Eu queria, assim, que as pessoas que procurassem qualquer serviço tivessem, assim, uma confiança em estar contratando esse serviço. Porque eu tive, né, no início, assim, problemas com algumas empresas que chega e vai embora e aí você fica na mão. E eu não queria que essas pessoas passassem por isso. E a sua ideia desse espaço Duda Conecta foi agregar serviços básicos de Isso. ajuda ao brasileiro. Isso. São serviços essenciais para a comunidade, né? Então, o pessoal apelidou, e eu acho bem parecido, mas nós não somos isso, mas é muito parecido. Eles falam, Duda, então você é um poupa-tempo, né? De São Paulo, que as pessoas que moram lá sabem que são serviços essenciais para quem está lá. E, de certa forma, porque a gente juntou empresas que auxiliam o imigrante num único lugar, e coisas rápidas. Então, você não precisa. A gente sabe que aqui é tudo meia hora, né? Ah, eu vou para lá, então é meia hora. Aí vou para não sei onde, é mais meia hora. Então, eu não queria que as pessoas perdessem tempo fazendo essa viagem. Então, eles vão lá no Duda Conecta e aí vai ter várias empresas que podem auxiliar eles. Isso. E as empresas que não estão lá fisicamente, a gente tem algumas indicações de empresas que estão aqui há bastante tempo. Então, a gente pode, de fato, auxiliar esses brasileiros. Então, é isso, é um espaço. Além disso, né, a gente já começou a fazer eventos lá corporativos. Então, que não era, o início não era isso, era realmente ter as empresas, mas a gente viu essa necessidade de conectar essas empresas de formas mais diferenciadas. Então, através de conexões, vocês estão lá com a gente, né, fazendo B2B. Então, é uma forma de conectar mesmo as empresas com os seus clientes. Que maravilha, não? Muito. E assim, tirando
toda essa parte aí, quando o seu cliente vem a vocês, você acha que existe uma conexão enorme dentro dos serviços, dentro do Duda Conecta, todo mundo ali se ajuda? Ai, com certeza. A ideia foi muito isso, né? Porque hoje a gente tem uma lista de fila de espera para estar dentro do Duda Conecta. Porque hoje Que a gente tem legal. são 8 salas e a gente agora vai construir mais uma. Olha. A Jaque queria que eu derrubasse tudo e virasse um super grande lugar para eventos. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter um espaço maior para o evento. Mas, então, a gente não tem muitas salas físicas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a empresa que eu coloco lá dentro, para que ela, de fato, consiga fazer conexão com outras empresas, né? outras. Então, eu tenho lá o Imigrimeta, que é uma empresa de imigração. A pessoa que chega lá, ela vai precisar abrir uma empresa, aí ela vai precisar fazer um pagamento no Brasil, talvez, e a gente tem o pessoal do Pix, aí vai precisar fazer um credit score, vai precisar de um cartório, de uma contabilidade. Então, a gente vai colocando empresas que podem se ajudar. Eu estou lá com o meu cliente e falo, olha, você precisa agora fazer uma tradução, deixa eu chamar o cartório. Enfim, né? Então, são empresas que a pessoa está lá e também pode usar numa mesma... Procurou um business, mas que várias coisinhas que ele vai precisar dentro desse business vai estar lá dentro também. Então, é esse cuidado que a gente teve, né? Deles se conectarem de fato. Que maravilha, né? Ótimo isso. Muito. E sim, interessante que são pessoas que quem vem de fora não conhece esses serviços ou quem possa oferecer um serviço de qualidade e confiável e que você já está oferecendo. O que tira um peso a mais das costas de quem está chegando. Com certeza. Exatamente. Chega aqui, está perdido, aonde eu vou, ou já passou por um serviço que não agradou e fica com medo. Quando você vê um conjunto de pessoas num espaço organizado, bonito, eu Isso. conheço, né? E essas pessoas são confiáveis. Você fala, não, pode passar aqui no cartório que ela vai resolver isso para você. Olha, já tem a outra pessoa aqui que pode te ajudar com a sua carteira de motorista aqui, que é sempre pra gente. A Eriquinha tá com a gente, a Erika você não da sabe o que DNV. fazer, né? O medo, como que aprova, como que não é. Então, você está habilitada ali para vários serviços, né? Exatamente. Isso é uma maravilha. E assim, quando a empresa quer entrar lá dentro, a gente sempre faz um estudo dela. Geralmente, assim, todas que estão lá eu já conhecia e por isso hoje estão lá dentro. Mas quando chega uma empresa nova, a gente tem todo um cuidado de conhecer o histórico. A gente deixa um tempo, assim, até para gente usar nós mesmos usar os serviços para ver, olha, realmente foi bem, porque quando a pessoa entra lá dentro, eles entendem que a gente está chancelando aquela empresa. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, né? E é isso que a gente sempre quis fazer, porque a gente tem de quem está fora, quem está chegando, chega igual a gente chegou no início, perdido, né? Em quem eu confio, como é que eu faço. Então, é um espaço assim, e eu quis que fosse um espaço bem acolhedor, porque quando eu mudei para cá, eu lembro assim, que eu falava, meu Deus, que saudade do Brasil, das pessoas, e eu fui no Walmart, escutei uma família falando em português. Eu queria abraçar eles, sabe assim, tá junto. E aí eu comprei o ticket do parque e eu tinha que ir até a agência retirar. E quando eu cheguei lá, tinha café, as pessoas falavam em português. E eu me senti assim, tão bem, tão acolhida, né? que eu falei, eu quero isso, eu quero que as pessoas entrem no Duda Conecta e falem assim, ai, eu tô em casa, sabe? E é isso que eu escuto, as pessoas falam assim, nossa, Duda, eu tô me sentindo tão, parece minha casa, que às vezes as pessoas vão lá só para tomar um cafezinho mesmo, sabe? Só para ir lá, conhecer, abraçar. Então, é isso que o espaço se tornou, um lugar, assim, de acolhimento mesmo ao imigrante, além das empresas, esse lugar de confiança, de tranquilidade. Ai, que ótimo, né? Muito bom. E falando nisso, gente, olha a minha voz, como está, né? Tô precisando aqui. Seu amiga. Jack. Aí ela fala que eu sou brava, gente. Não, mas, gente, deixa eu falar. É que o uso excessivo da voz, às vezes, da forma não correta, dá nisso, tá? Então, não sigam aqui o meu exemplo. Como tudo aqui é ao vivo, né? Vamos aqui falar desse trabalho incrível que a Maria Paula vem promovendo dentro do Business and Network. E, Duda, eu sou super sua fã. Já era. Somos? Já era da época quando eu não a conhecia. Não lembro como que a gente se conheceu. Acho que foi através da Érica. Foi através da Érica e da Lu. E você acabou indo para o business, não é? Foi. Agregando. E a gente tem feito um trabalho, uma parceria. Porque quando as pessoas falam
influencer e a gente fala em business network, normalmente às vezes pode gerar alguma confusão, mas a gente está aqui juntas para falar dos nossos business de uma forma super positiva e a gente encoraja que todas as pessoas que tenham seus movimentos também possam estar com a gente também possa estar com vocês. Tanto que a gente tem business to business acontecendo, né? E o próximo vai ser lá a Maria Paula, com certeza, e tantas outras pessoas. E falando nisso, a importância da comunicação junto com a influência. Uhum. E a gente vem fazendo um trabalho muito bacana dentro do grupo, através de você. E eu queria que você falasse um pouco, porque são vários segmentos, são vários nichos, né, de mercado, e você falou que tem um guarda-roupa de voz para Isso, cada um, né? exato. Fala um pouquinho dessa experiência. Bom, quando você me convidou para participar, né, fazer essas pílulas no business de 5 minutos a cada encontro, eu achei muito interessante, porque você entendeu o propósito do trabalho, que para aquilo que nós já falamos, para que você atinja o seu cliente da melhor forma, a forma como você usa a sua voz, a maneira como você usa as palavras, a sua postura, tudo isso interfere. Então, e foi interessante porque a partir do momento que nós começamos lá no business, onde a gente tem advogados, contadores, influencers, pessoal que mexe com gastronomia, médico, Tem dentista, construção, construção, temos tem de tudo. tudo. Temos todas as profissões lá dentro, o que torna o business mais interessante ainda. E nem todos têm a consciência do uso da voz. Só que todos usam a voz profissionalmente. Antigamente, há muitos anos, nós usávamos o termo usar a voz profissionalmente, ele era vinculado a professores, cantores e atores. E radialistas, E né? radialistas. Radialista, é verdade. E hoje, isso se expandiu tanto é que no último business eu comecei perguntando quem não usa a voz profissionalmente. Porque com o advento da internet, das mídias sociais, todos estamos expostos. E aí muita gente tem o quê? O medo da exposição. Só que na hora que você se prepara, você sabe como usar a sua voz, organizar o seu conteúdo com começo, meio e fim, você adquire mais segurança para Confiança. entrar, tanto para falar uma palestra, para fazer uma palestra, para falar na internet, fazer um vídeo. E isso é importante, que a gente tenha essa consciência. Mas muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje, acham que entrar falando é estar se comunicando, aquilo que você bem disse. Agora, qual a qualidade da comunicação, da sua mensagem? Como ela chega no seu interlocutor? Como a Duda disse, a comunicação ela atrai ou ela repele quem está falando. Público, né? Com Exatamente. certeza. E o que nós queremos é exatamente atrair o público, chamar a atenção. E a primeira forma de chamar a atenção é pela voz. Os gestos, ou como você fala, que tipo de palavras você usa para falar com o seu público. Se você vai falar com um público técnico, você pode usar palavras técnicas. Se você vai falar para o público leigo, você tem que traduzir aquilo que você está falando para que ele entenda. Porque nós só gostamos daquilo que nós entendemos. Nós só nos interessamos por aquilo que nós entendemos. Então, é muito importante que a pessoa que fala, que está comunicando o seu business, o seu produto, ou até na sua vida pessoal, que ela tenha a noção de que vocabulário usar com o outro. Como eu vou estar vestido para me comunicar com o outro, isso também é importante. Porque a roupa que você vai ao encontro como business não é a mesma roupa que você vai à praia, por exemplo. Então, porque isso tem que ter uma coordenação entre a mensagem falada e a mensagem não verbal. Então, todos esses aspectos são muito interessantes. E agora a gente encontrou o Jorge aqui fora. Eu achei interessante, o Jorge é advogado, que ele falou, eu gosto de ver os seus vídeos para ver como você respira, como você fala, como você se coloca. Eu ia falar isso exatamente, porque aquela pessoa que fala muito rápido, às vezes a gente não consegue entender. Ela tem um potencial
às vezes é muito, muito inteligente, mas por causa da fala, ela não consegue passar aquilo que ela deveria passar. Isso, exatamente. E tem aquela crença, não, é porque eu penso muito rápido. Tudo bem. Então, como que nós vamos coordenar o seu pensamento com a Uhum. sua fala? Então, a gente tem que trabalhar com essa pessoa para desacelerar o pensamento dele, para que ele consiga coordenar tudo isso. Principalmente com assuntos difíceis. Porque se eu falo muito rápido, a impressão que o outro tem é que eu estou querendo sair logo daquilo que eu quero falar. Ele não mostra conhecimento, Uhum, ele omite a confiança. uhum. Dá a impressão que eu quero sair logo de cena porque eu estou desconfortável ali. Além de falar, do que falar muito rápido, eu gero ansiedade no outro. Uhum. E o outro, aquela ansiedade passada através da minha fala rápido, o outro também fica ansioso e se desconecta de você. Uhum. E ao contrário disso, a gente quer justamente a conexão. Então, é muito importante a gente ter este controle, porque você pode pensar rápido, ótimo, mas vamos coordenar com a fala, vamos organizar essas ideias. Então, a fono e a coach vocal também trabalha nessa questão de ensinar a organizar as ideias antes de explicitá-las. Sem E dúvida. você pode trabalhar pessoas assim que são muito tímidas, né? Porque tem Muito. muita gente que tem ótimos negócios, mas são tão tímidos, né, Jaque? A gente tem gente assim no grupo e não Verdade. consegue passar o que você tem. Eles não conseguem passar o que deveriam passar. Você pode Conteúdo, se trabalhar expressar, né, essa da forma. parte. Posso, porque foi assim, comecei minha vida como fonoaudióloga, chegou num momento em que eu trabalhava pessoas com muita timidez e só as ferramentas da fonoaudiologia não estavam dando conta. Aí eu me perguntei, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Porque, tudo bem, eu trabalhei a voz, trabalhei a fala, mas e a coragem dela de falar em público? Exatamente. E aí foi onde eu fui buscar ferramentas como a programação neurolinguística, o enneagrama das personalidades, que me dão esse poder, essa base de trabalhar com essas pessoas e fazê-las se apresentarem sem medo. Estou com medo, aquela história, estou com medo, vou com medo mesmo? É relativo. Porque que qualidade de apresentação você vai ter indo lá com medo? O que eu quero é que a pessoa entre para falar sentindo-se confortável. Então, a gente vai trabalhar na redução desse medo e no aumento da confiança dela, de estar em público, de estar num podcast, de falar com um cliente, ainda que seja um a um. Então, Sim. isso é super importante. Porque isso me dá muita alegria, muita satisfação, porque você vê a pessoa falando, nossa, Paulo, eu consegui. Hoje eu entro com frio na barriga, que eu digo sempre que é natural ter frio na barriga antes de qualquer apresentação. Isso é sinal que você está preocupado, que você está preparado para falar e que você se preocupa com a qualidade. Mas aquele frio excessivo na barriga, aquela sudorese, mãos geladas. Então, essas pessoas, com o trabalho, elas reduzem esses efeitos colaterais e entram com aquele friozinho na barriga administrável, que daí a pouco ela começa a falar, isso passa e ela continua. Esse é o nosso objetivo. Fantástico. E também é treinamento, né? É Hábito de treinamento. sempre estar fazendo até aquilo ficar natural para ela, né? Exatamente, isso que a Duda falou é super importante, porque a comunicação é uma habilidade, e como toda habilidade, ela é treinável. Então, quanto mais você vai à fono, pratica com ela, no meu caso, eu pratico com o cliente no consultório, eu filmo, olha, o que você achou? Mais ou menos, não ficou tão legal, vamos fazer de novo. A gente vê no filme que a gente pode melhorar, e é um trabalho conjunto, por isso o coach vocal, porque nós vamos construindo juntos a comunicação dela. Eu não quero que ela saia e copie uma outra pessoa que fale bem. Não, porque cada um de nós tem as nossas características. Tem uma identidade, Tem né? uma identidade. E a gente tem que se identificar com aquilo. E é importante porque daí isso vai criar a confiança nela também. No momento em que a gente constrói juntos, ela se sente muito mais segura. E aí Aí vocês vão falar para mim, constrói um personagem? Não, não é um personagem. Você constrói uma confiança. Você constrói uma segurança e a sua forma de se comunicar. Então, isso é um ponto importantíssimo. Então, é uma habilidade que é treinável. E quanto mais a gente pratica, treina, que eu digo para meus clientes, treina na frente do espelho, treina gravando no celular, apaga, faz de novo, veja o que você precisa melhorar. Olhe com olhos de ver.
E sem também se criticar muito. Tem coisas boas sempre. Todos nós temos. Tem gente que fala, Paulo, eu não tenho nada de bom, mas eu tenho certeza que tem. Então, agora, isso aqui está legal. Agora, esses pontos todos eu preciso melhorar. Vamos pegar todos de uma vez? Não, vamos pegar um. Na hora que esse primeiro aqui estiver legal, a gente insere o segundo. E assim a gente vai. Então, é um processo gostoso, prazeroso e que traz muito significado para a vida da pessoa que se comunica. Com Sem certeza. dúvida. E eu posso falar porque eu estou nesse processo. E realmente ele é encantador e desafiador. Encantador porque você vai vendo os resultados. Quando a sua voz vai melhorando, você vai ganhando mais consciência. Consciência da sua voz e você vai se percebendo melhor. Seu tom de voz, sua respiração. E eu ainda me considero nos estágios iniciais, né? Imagine as pessoas que vão fazendo isso a longo tempo. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com 2 grandes pilares, né? Falando em termos de comunicação. Você na parte de influência digital, que tem toda essa estrutura, essa intencionalidade, e você na parte de formação. Como que vocês veem a influência de um no outro? A comunicação com a influência. Eu acho que tudo que ela tá falando hoje aqui é para quem quer começar a internet, assim, eu não vejo outra forma de iniciar se não ter um profissional que realmente possa auxiliar essa pessoa, porque hoje a internet ela confia em pessoas, né? Então, quando eu sou empresária, eu tenho uma empresa, eu quero fazer um Instagram para essa empresa. Você pode fazer, você pode colocar os dados da sua empresa, mas a pessoa vai confiar na pessoa que apresenta essa empresa. Então, assim, se você é um empresário e tem dificuldade de estar na internet, o que a gente acabou de ouvir é muito importante, né? Porque, assim, não basta mais hoje, como antigamente, né? Você tem sua empresa, você faz o site da sua empresa, o site está lindo e é aquilo que vai ser a sua vitrine. Não é mais assim. Hoje a gente está tendo que se reinventar. Hoje eu tenho muita facilidade de Se falar. expor mais, né? Se expor mais. Hoje eu tenho uma facilidade de falar, mas não era assim, né? Nem sempre foi assim. Eu falava muito baixo, eu morria de vergonha. Eu comecei a perder a vergonha no meu celular, né? Fazendo para mim. E porque eu estava falando no meu celular e aí começou a ser uma coisa natural, um canal de televisão daqui me chamou para apresentar um programa. E eu pensei, eu consigo fazer, eu faço no meu celular e tá tudo bem. E a primeira vez que eu fui apresentar, eu falei, meu Deus, eu não consigo, né? Eu travo, eu tenho medo de aparecer assim, né? O meu celular era muito íntimo, né? Meus seguidores já me conhecem e agora é alguém de fora. Então, a gente tem que realmente, assim, ver onde está a nossa dificuldade e trabalhar essa dificuldade. E hoje a internet te coloca num cenário que você não tem muito para onde fugir, né? Você Não quer tem como voltar ao não tem, passado. não tem. Ou você entra mesmo de cabeça e fala, agora o normal é esse e eu vou ter que me esforçar para estar nesse normal, ou realmente você vai ficar para trás. Então, eu acho que nossos trabalhos se interligam demais, porque esse empresário que quer estar na internet, ele vai ter que trabalhar para que isso aconteça. E eu sempre falo assim, não adianta. O site antes era uma vitrine que funcionava. Hoje, o site já não funciona mais. Ele quer saber quem está por trás daquela empresa. Quem que é a pessoa que vai cuidar do meu financeiro nos Estados Unidos. Eu quero saber quem é a pessoa. Eu quero ver se eu posso confiar nessa pessoa, né? E se você está na internet e fala, não, então eu vou fazer. E vou fazer de qualquer jeito, você não vai passar confiança, né? A pessoa acaba que é um pouco injusto, mas a gente acaba assim resumindo a nossa empresa no que a gente vai apresentar. Às vezes eu sou péssima para apresentar, mas a minha empresa tem um trabalho incrível. Só que a pessoa não chega até a empresa porque ela passa por você, né? Então você tem que estar realmente mostrando autoridade. Eu acredito que você treinar é muito importante, né? Eu no início realmente eu pego às vezes os meus vídeos antigos e falo, meu Deus, como a
pessoa me seguia, né? Porque eu ficava nervosa e às vezes eu falava rápido para acabar rápido também. E aí eu aprendi que em certos momentos eu não podia ser daquele jeito. Então você vai aprendendo. Então eu acredito que tem que ter essa, né, essa consciência. Olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo. Daqui para lá, para mim não dá. Então eu preciso achar um profissional para fazer isso comigo. Então, com certeza tem essa sinergia. É Que verdade. ótimo, né, a gente saber disso. E na época você chegou a pesquisar, você conseguiu algum profissional para te dar esse suporte? Você sentiu essa dificuldade? Infelizmente, eu não A conhecia Maria Paula, a né? Maria Paula, infelizmente, porque eu tenho certeza que, assim, encurtar muito o meu processo. Mas, assim, eu acabei que fui fazendo sozinha e hoje, assim, indo no Business Network, vendo a Paula falar, eu vejo quanta coisa eu preciso melhorar ainda, né? Eu tenho muita coisa, assim, eu falo muito devagar e, de repente, eu disparo, pá, 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 depois eu paro. Então, assim, eu vejo que em algumas situações não é assim que funciona, né? Então, mas no começo foi testando mesmo, Sofrido né? também, né? É. Enfrentar E eu, desvelo. assim, são 9 anos de internet, então eu tive muito tempo para poder aprender e ir testando. Só que hoje, quem começa hoje não tem mais esse tempo, porque Uhum. a internet, quando eu comecei, não era como hoje. Eu, assim, eu era uma das poucas influenciadoras de Orlando. Tinha, né? Eram poucas pessoas, assim, era um grupo muito Restrito, né? pequeno, restrito. Quando eu comecei aqui, a gente investia muito em carros aqui, né? Então a gente tinha um amigo que tinha uma loja de carro e a gente investia na loja dele. E aí eu comecei a fazer matérias falando sobre esse tipo de investimento, sobre os carros. E eu e mais uma menina, nós éramos as únicas que falava sobre isso em Orlando. Então era muito pequeno. Hoje é muita Muita gente falando sobre gente. esse assunto, são muitos dealers de carro, são muita gente, muitas pessoas dando dica de Orlando, muita família que mudou para cá e que já tem assim conteúdos muito, os nossos conteúdos são muito similares, né? E que eu acho isso fantástico, porque o meu público nem sempre vai querer ver a Duda toda vez. Então é legal ter pessoas que façam como eu faço, mas diferente, Diferente. né? Porque eu acho que fica um pouco mais, né? Eu tenho Eclético. opções de escolha. E como isso aumentou muito, antes eu tive tempo de, tô errando aqui, vou acertar aqui. Agora, como é muita gente, você não pode mais ter esse tempo, né, de errar. E isso eu tô falando hoje em Orlando, mas em todas as empresas, em todas as áreas, a internet veio para ficar de uma forma muito forte. Ou você está preparado, ou você está preparado, né? Então, tendo uma empresa, um profissional que pode te auxiliar com isso e cortar caminho, com certeza é importante. Sem dúvida. E uma coisa também que eu queria destacar é que a desconstrução de mitos, né? A fonoaudiologia é uma ciência e muitas vezes você só vai entrar em contato com ela por uma necessidade. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um filho autista e ele é um high functioning, ou seja, ele é uma criança super funcional, mas ele precisa do acompanhamento de um fonoaudiólogo para poder dar esse suporte, para ajudar no desenvolvimento da fala, não só para a criança se comunicar, tem todo um processo. Mas muitas pessoas, assim como eu, imaginava que a fono era dedicado só a esse segmento, o que na verdade não é. Outro dia eu estava conversando com a Maria Paula, ela disse que isso é só uma das vertentes do que a fono faz. A fono trabalha com oratória, a fono trabalha com essa organização dos pensamentos, não é? Fala um pouquinho a Exato. respeito disso. Nossa, é um leque imenso. Então vamos começar. Se a gente pegar a fono, da hora que a criança nasce, ela já tem atuação, porque ela vai lá fazer o teste da linguinha. Então já a primeira coisa já tem fono no berçário. Tem a parte respiratória das crianças no berçário. Aí a gente vai evoluindo, tem as crianças que trocam letras ao falar, que é muito comum, que tem deglutição atípica, então que engolem errado, tem as crianças com problema de linguagem, tem crianças com distúrbio de leitura e escrita, ou seja, elas têm alteração na leitura e na escrita, e a fonoaudiologia entra numa área em que é muito perto da psicopedagoga, muito perto da professora particular, mas que é uma área do fonoaudiólogo. Então, tem essa área também. Tem a área. Hoje, os adolescentes estão procurando muito a questão da exposição, eles querem falar melhor também.
temos toda a área assim, de organização mental, de linguagem mesmo, porque às vezes ele não conhece, não consegue organizar os pensamentos para verbalizar. Então, ele tem lá, ele pensa o que ele quer falar, mas não consegue. Por quê? Aí nós vamos buscar ajudá-lo a organizar esses pensamentos para externalizar. Por que dá branco na hora de falar? Tem toda a questão do processamento auditivo central. O que é isso? Quem ouve são os ouvidos, mas quem escuta é o cérebro. Então, o que acontece? O som, tem uma audição normal, o som entrou, e a partir do momento que ele vai subindo daqui até o córtex cerebral, ele vai sendo decodificado, analisado e processado para que eu entenda o que o outro me disse. Então, eu tenho que ter um processo de atenção, de memória, para eu construir a minha resposta. Então, há pessoas, adultos e crianças, que têm falha no processamento auditivo. Então, isso também tem que ser trabalhado com essas crianças e é o papel do fonoaudiólogo. Tem toda a questão do TDAH, então tem do autismo, de diversas patologias, inúmeras fissuras lábio-palatinas, que são aquelas Abertura do abertura do lábio, lábio, do céu da boca, esqueci o nome popular. E já eu lembro. Então, assim, tem tudo isso até chegando na questão das vozes para cantor, para ator que querem melhorar a qualidade vocal. Outros já chegam para a gente com a voz alterada por esse motivo, de tanto usar de uma forma errada e extensiva de uma forma inadequada. Tem várias patologias da voz, patologias causadas pelo cigarro, tem na área de câncer de cabeça e pescoço. Então, a pessoa tirou uma parte da laringe porque teve um câncer, a pessoa tirar uma parte da mandíbula, enfim, tem diversas áreas. Então, assim, as paralisias cerebrais, paralisias faciais, crianças com Down, indo até a idade adulta, onde nós trabalhamos com, é uma área que eu trabalho muito, que eu adoro também, com a prevenção, entre aspas, estimulação cerebral para a prevenção do Alzheimer. Olha. Então, isso é muito legal, porque você dá estímulos e a gente consegue, você consegue retardar a evolução da doença. Ai, que legal. Então, isso é muito legal, porque a nossa média de vida hoje aumentou muito. Sim. Então, o que acontece? Você não pode se dar o luxo de estar perdendo a memória ali aos 70 anos. Então, você tem que trabalhar isso. E é uma área muito bacana, que nós temos muito resultado positivo. Ai, meu Deus, eu já tenho a memória ruim desde agora. Eu preciso começar urgente. Então. E por fim, a cereja do bolo, a questão da oratória, né? Oratória. Porque todos nós estamos hoje com o quê? Com o microfone na mão e o celular. Todos nós somos canais de replicação de material e de conteúdo. Então, saber falar nunca foi tão importante como é agora. Nesse momento. Porque não é só o conteúdo que nos diferencia, é a maneira como a gente, você passa como ele. você coloca. Mas você sabe que eu acho, além de tudo isso que você falou, eu acho que para quem é mãe de filhos imigrantes, é muito importante o seu trabalho. Porque as crianças, quando o meu filho veio para cá, ele veio com 2 anos. Então, eu tive dificuldade, ele teve que fazer fono no início, porque ele não usava o R. Aqui você não fala trabalhar, tem algumas fonéticas que no inglês não No é inglês não é utilizado. usado. Não existem. Então, ele não evoluiu essa parte. Então, até hoje, às vezes, você fala com meu filho, você sabe que ele que ele não fala português fluente. Ele fala português, mas com alguns déficits das letras, porque no inglês não é utilizado. Então, acho que para todo mundo que vem para cá com filho pequeno, ou tem criança pequena, que você quer manter os 2 idiomas, é importante esse cuidado, porque senão ele vai crescer e vai falar o português americanizado, né? Sem exato. as palavrinhas que eles nos utilizam. Eu vim com crianças maiores que as suas, tanto que minha filha, hoje com 16 anos, a Paula está dando toda assistência aí, porque ela tem que fazer entrevistas para college, tanto Então, melhorando o inglês dela, e eu comecei a ver absurdamente a dificuldade no português. Aquele negócio, não abre a boca, e rápido, eu comecei a não entender em casa o que ela estava tentando me dizer. Então, a gente buscou os serviços da Paula e eu acho que está tendo uma evolução ótima, né? Tá. De como ela tem que se
portar na frente de uma tela numa É, entrevista com um é. coach, de repente, lá na Califórnia. E, gente, ó, é um alerta para vocês, pais que têm filhos aqui. A gente acaba, assim, querendo tanto que ele fale inglês, tanto que ele fale inglês, e acaba aqui esquecendo que o importante é ele manter o a língua português. dele. E aí, eu tenho vários amigos com filhos que são brasileiros, mas o filho não quer mais falar português, vai perdendo o português. E aqui em Orlando, principalmente, ter um filho, uma pessoa que fala inglês, português, espanhol fluente, já é um diferencial gigantesco. Nossa. Trabalho. Para um Muita trabalho, para uma oportunidade. Sem faculdade. E sem falar que a gente está num país onde a diversidade cultural é muito grande. Exato. A diversidade de línguas é muito grande. Orlando é um hub, né? Uhum. Concentra pessoas com uma grande diversidade étnica. E somos um país de imigrantes e de empreendedores. Exato. Então, as pessoas que conseguem desenvolver as suas habilidades, especialmente de comunicação, seja em inglês, em português, e sendo múltiplas línguas, com certeza tem um sucesso maior. E, Maria Paula, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Eu tive a oportunidade, junto com você, de estar num evento onde você estava mentorando e também palestrou uma pessoa de um segmento, né? Certo. Inclusive, depois a gente vai trazer ela aqui também. Eu queria que você falasse dessa experiência, da influência, do impacto que causa um profissional que quer se destacar dentro da sua área e que precisa desse suporte para vencer esses medos, né? Isso é muito interessante porque essa pessoa veio para mim, ela já falava bem, ela tem um bom vocabulário, tem um bom conteúdo, só que ela não sabia como se apresentar no palco, ela tem medo, tinha medo, não tem mais, ela tinha medo de se apresentar, totalmente insegura, ela chegou com paura mesmo, com muito medo. E nós tínhamos um mês para prepará-la para o evento. Falei, bom, então nós vamos ter que dar um pique aqui. E assim, ela foi muito colaborativa, esse é um fator importantíssimo, por isso que a Jack fala também que eu sou brava, porque eu cobro a realização. Mas é uma brava com amor, né? Não pigarreia, faz esse exercício, faz isso, aquilo. Olha, não gostei, tem que repetir. É brava nesse sentido, mas é brava com amor. Sou brava com amor, porque assim, senão não faz sentido. Então eu tenho que dar esse feedback, os feedbacks nem sempre são gostosos de serem ouvidos, principalmente quando a gente recebe um feedback negativo. Mas eu sempre deixo claro que não é nada pessoal, é profissional, porque afinal de contas vocês estão me procurando para a gente melhorar. E foi muito interessante, porque a ideia dessa moça é ser mentora. E ela entendeu quando a gente começou a conversar, porque assim como você, ela não tinha ideia do que a fonoaudióloga fazia, ou a coach vocal. Ela entendeu que ela precisava desse trabalho, não só para a palestra, mas também para as mentorias. Porque ela vai ensinar a pessoa a ganhar dinheiro dentro do segmento dela. Então, ela precisa passar confiança nessas situações. E foi muito interessante porque a gente usou muitos exercícios de programação neurolinguística, justamente para dar a confiança, como ela encara um público, como ela se posiciona no palco, como ela segura o microfone, como é que ela participa de um podcast. Então, nós fizemos, inclusive, um podcast juntas e nós vimos que tem potencial para melhorar, porque, afinal de contas, a gente trabalhou muito pouco até agora. Mas você esteve no evento dela, você pode dizer, ela foi muito bem. Foi muito bem, excelente, performou. Eu fiquei surpresa pelo conteúdo tratado e também fiquei surpresa pela performance dela em tão pouco tempo. Então, O que inspira, mas assim, é uma combinação. Às vezes você tem um talento, né, Duda? Você que se construiu, você é uma self-made woman, né? Não é verdade? Gostei desse Uau! nome. É uma mulher que se fez sozinha. E tem todo o mérito, tem todo a minha admiração, meu apreço, mas a gente não pode parar só nisso, como você falou. Você tem múltiplos negócios, a gente precisa manter, não só construir uma imagem, mas, sobretudo, manter. E isso requer o quê? Esforço, disciplina, treino, receber feedbacks, às vezes. Exatamente. Às vezes bons, às vezes maus, para você Exato. poder estar se reavaliando e melhorando, né? E eu acho que a internet, eu até na palestra que a gente fez no Duda Conecta sobre esse assunto, a gente falou sobre isso. O cuidado que você tem que ter quando você
entra na internet, porque tem pessoas que constroem um personagem e que não tem nada de Boa, errado. Duda. Ok, você está construindo um personagem porque você não é aquela pessoa dinâmica de repente, mas é o que te pede, né, de repente, dependendo do seu business. Mas o problema é que internet é uma coisa que é longo prazo. E até quanto tempo você Você vai vai aguentar? conseguir manter um personagem? Então, isso é muito difícil, né? Eu sempre falo assim, quando me perguntam, Duda, eu recebo pessoas querendo entrar nas mídias sociais, a gente faz um trabalho, assim, de auxiliar também. Mas eu sempre falo assim, tenta ser o mais próximo do que você é de fato, né? Porque isso vai te auxiliar nos próximos passos. Vai ficar fácil, não vai ficar pesado. Hoje, para mim, a internet é muito leve, porque quando eu comecei, eu não tinha intenção de nada. A realidade é essa. Eu comecei porque eu estava aqui, minha família no Brasil, e eu queria mostrar para eles como era Era a aqui. vida, né? Então eu comecei a fazer Dúnia, era eu, né? Ficou Duda porque ninguém entendia meu nome, mas se não podia ser Dúnia porque sou eu ali. Então, para mim, 9 anos fazendo isso é muito tranquilo, porque 9 anos sou eu sendo eu. Então, quando a pessoa pensa em estar nas mídias sociais, e aí é onde a gente vê que muita gente entra e sai, né? Tem muita gente que antes que fazia um trabalho super legal em Orlando e sumiu. E você fala, ué, por que a pessoa não tá mais? Eu já tive contato com várias pessoas que eu era super fã. Eu falei, poxa, eu super seguia você, por que você parou? Porque ela falou assim, eu não aguento mais ser uma pessoa que eu não quero mais ser. Não quero mais ser aquela pessoa que morre, não quero. Então, quando a gente entra na internet, tem que pensar bem, sabe? A gente define muito assim, quem você quer ser, quem você quer atingir, qual que é o prazo disso, para que isso de fato na internet funcione. Às vezes as pessoas pensam, Duda, eu tenho que ter 1 milhão de seguidores, tem que ter muitos números para poder influenciar, é isso que eu quero. E às vezes não, no seu business, a quantidade nem sempre é o que vai ser bom para você. Você precisa ter pessoas De que qualidade. realmente... Exato. Hoje o meu público, quem que é? O meu público é muito afunilado. Ele é, assim, brasileiros que têm interesse nos Estados Unidos, que têm interesse em Orlando. Então, vai afunilando. Então, para mim, vir pessoas... Eu já teve uma vez que foi super, assim, eu fiquei bem impressionada com o meu Instagram. Eu tava num dia, assim, acordei e eu tinha, na época, sei lá, 10 mil seguidores. Aí começou 11, 12, 13, 14, em minutos. Eu falei, o que que tá acontecendo? Hackearam meu Instagram. E começou a vir muita gente. Eu ganhei, sei lá, acho que uns 10 mil seguidores em meia hora. E eu fiquei, o que que tá acontecendo? Não entendi. E aí eu entendi, eu descobri, né, que tinha uma paniquete no Brasil. Vocês lembram que é Aham, paniquete lembro do Pânico? Pânico. Que ela é minha seguidora. E ela falou, ai, porque a Duda, não sei o que, eu sigo ela. E aí o pessoal começou a me seguir. Mas o que aconteceu? O pessoal, ela é um mulherão, linda, com a vida saudável, academia, e chega no meu Instagram e é uma família com criança indo pra Disney. O público não é o mesmo. Então, o pessoal chegou lá, Olhou. ficou, mas assim, Qual que é, né? Aí, o que a Duda tem para que me acontece? oferecer? Eles Ela acabam come hambúrguer, saindo. o pessoal aqui é tudo light, né? Então, o que aconteceu? Veio um público muito grande para mim, que eu agradeço, não estou reclamando, mas que não tinha interesse pelo não meu interligava conteúdo. com o seu conteúdo. Então, eu colocava um post que, antes de eu ganhar todos esses seguidores, o número de curtidas e mensagens estava ok. Depois que entrou 10 mil, não Não condizia. batia. Então, assim, é melhor que você tenha um público menor, mas que seja o seu público, do que você ter 1 milhão que não tá nem aí. E outra, às vezes tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores e que não sabe fazer daquilo virar um business. Ai, eu tenho uma queridíssima que eu sou super fã dela, ela tem 1,5 milhão de seguidores e ela foi lá, falou assim, Duda, eu tenho esse número, mas assim, eu não sei monetizar em nada, eu não sei fazer parceria, eu não sei como lidar com esse público, eu não sei. Então, assim, ela queria que aquilo virasse um business. Tem gente que tem Instagram só para compartilhar o dia a dia, mas tem gente que aproveita disso para, de fato, ser um business. E a pessoa não tem noção do que fazer com aquele público, né? E também não tem muita informação como fazer isso, né? Aonde perguntar. Assim como eu também não sabia todas essas funções da fonoaudiologia, da coach vocal, também não se sabe. Então, a gente precisa buscar o quê? Informação. Informação. E você Pessoa. tem ideia, assim, de
querer, de repente, mentorar essas pessoas para você poder estar auxiliando? Caberia dentro da sua agenda, É. né? Porque ela faz tanta coisa. É, então, eu já fiz isso para alguns empresários aqui. E às vezes eu não pego um monte de gente. Se eu pegar um e fico com esse, até a gente, né, Conseguir tá desenvolver. super legal. Porque não é o meu business. É algo assim que eu fui aprendendo, que eu vi como que funciona, principalmente para quem está na região de Orlando, né, que é o meu forte. Então, eu realmente faço esse trabalho, mas desde que tenha sinergia com tudo que eu já estou Seus fazendo. valores, com o que você Exato. acredita. Teve já bastante pessoas que, assim, eu não tinha condição de atender, mesmo porque era totalmente diferente do que eu faço, e que aí isso é algo que Demandar um tempo demora. até você entender, né? Não é uma coisa rápida. Eu já peguei, assim, empresário de ficar, assim, anos com ele, porque é algo, assim, que tem que ser construído, né? E que funciona, com certeza. Mas eu faço mediante, assim, ao que a pessoa pretende, ao business dela. E hoje eu tô com uma pessoa fazendo essa mentoria. Então, seria assim, a gente terminando com ela, talvez eu pegaria mais uma pessoa. Mas existem empresas que faz isso, né? Não precisa ser necessariamente eu. Você. Mas eu acho que vale a pena ir atrás de alguém para, de fato, auxiliar. Porque a internet, se você souber mexer com ele, é algo que eu vivo da minha internet, assim, fora assim, meu marido tem empresas e tudo mais. Mas assim, por muitos anos, muita coisa que eu gerava da internet. Eu não tinha o Duda Conecta. E é um trabalho super válido, né? Porque o mundo hoje está tecnológico. Especialmente aqui, grandes profissões surgiram, novos nichos aconteceram, outros serviços como o seu ganharam visibilidade. E isso é muito importante, porque ninguém consegue fazer sucesso o tempo todo sozinho, né? Você Exato. precisa, né? Tudo mudou porque antigamente era só indicação. Indicação vira formiguinha, não é? A partir do momento que você está numa mídia, você pode expandir na indicação, como aconteceu com você. Tudo bem que não veio o público que seria o seu público, mas quando você tem uma pessoa que desmembra a sua indicação, Sim, é muito totalmente mais diferente. rápido, né? Exato. Tá muito diferente. Mas também, ó, uma coisa que eu tenho muito cuidado, eu não fecho muitas parcerias. Porque, assim, para você estar tanto tempo na internet, você tem que ter muito cuidado Controle, com o que né? você coloca dentro da sua mídia, quem você vai, de fato, indicar. Eu tenho muito cuidado, assim, às vezes as pessoas falam, ai, Duda, mas a gente, vamos fechar, você é chata, você não fecha com a gente. Mas não é, porque eu realmente tenho o maior cuidado do mundo. É a sua Porque imagem, é né? a minha imagem. Então, assim, eu fecho com poucas empresas que eu confio, e todas elas eu fui cliente antes, todas. Não tem nenhuma que está comigo que eu nunca fui cliente. Não faço isso. Porque eu entendo, se eu falar e essa pessoa não ser o que ela está falando, vai prejudicar quem eu estou indicando. E assim, Aí é seu nome, né? é o meu nome, e a gente ganha uma voz muito grande. Então, assim, além de ser meu nome, a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Hoje, assim, falar dos Estados Unidos, de morar nos Estados Unidos, eu tenho muito cuidado, porque hoje, se você procurar lá, quero morar em Orlando, vai ter um monte de vídeos falando, vem, porque aqui você vai ganhar milhões, porque aqui os carros são baratos, as casas são baratas, né? não sei o quê. E, de fato, isso não é mentira. Mas é barato desde que você tenha um orçamento, desde que você receba, né, um valor que pague essas condições todas. Tem uma renda, né? Uma renda. E como conseguir essa renda? Exatamente, né? aí que tá o segredo. Aí que tá o segredo. Hoje, ganhar R$4.000 no Brasil não é ganhar $4.000 aqui. Forma alguma. Ganhar $4.000 aqui é muito difícil, né? Eu sempre cito uma coisa que foi um seguidor que veio para cá, uma família, que no final acabou que eu e meu marido ajudamos eles com cesta básica, com a igreja, e depois comprar passagem para voltar, porque eles eram numa ilusão que a pessoa era Uber no Brasil. E ela viu um vídeo na internet falando que Uber aqui ganha muito dinheiro, $10.000 por mês, e você tem uma super vida. É possível? Se você for um Uber Black de Nova York, por exemplo. Ou se você for um Uber que trabalha de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, que você não para. Então, essas coisas não foi falada. Só que o principal que não foi falado para essa pessoa é que ele não ia poder ser Uber.
Porque ele não tem documento. Então, assim, você não pode Chegou chegar aqui, aqui com visto de turista e querer ser ser Uber. Uber. Você tem que ter um Social Security. E aí, essa pessoa não sabia. Então, assim, você passa meias informações. E aí, a pessoa pega só o que é bom. A internet está cheia Tá disso. cheia. Então, assim, às vezes eu vejo algumas coisas assim e eu não falo a respeito, porque se a gente falar do começo ao fim, tem as entrelinhas, né? E que as pessoas não falam. Então, quando eu faço um vídeo informativo sobre isso, eu já fui para São Paulo algumas vezes dar palestra presencial e eu começo falando assim: vamos falar os melhores dos mundos? Então, Orlando é assim, nos melhores dos cenários. Agora, vamos falar da realidade. E a maior parte da palestra é falando da realidade. Vocês estão aqui, né? Não me deixam mentir. Não é fácil viver aqui, Não. né? Então, assim, dá para vir, não é desencorajando ninguém. Mas, assim, a minha mídia social é muito, assim, de como é a verdade aqui. As pessoas falam assim, Duda, mas eu vejo você na Disney o tempo todo. Sim, eu realmente hoje consigo ir. Eu tenho um anual pass, você paga 30 por mês e pode ir para Disney. Só que essa não é a vida de todo mundo, não né? é. E eu vou muito porque eu gero conteúdo, faz parte um pouco do meu Do seu trabalho. trabalho, né? exatamente. Essa questão da Exato. intencionalidade, É. né? Isso é muito importante. E Exato. também a questão das conexões, né? E eu gostaria, né, de conversar um pouco só sobre isso. É a importância das conexões dentro do trabalho de vocês, né? Maria Paula. Bom, é fundamental. Começa que o meu trabalho é de comunicação. Então, a conexão nada mais é do que se comunicar. Então, a gente tem que estar aberta a conhecer outras pessoas, a mostrar o seu trabalho, a importância do seu trabalho, como ele agrega na vida das outras pessoas. E o business, para mim, foi um papel fundamental, porque eu cheguei ao business por intermédio da Silvia Leone. Isso, assim, ela me fez um convite, eu já tinha passado por outros grupos com os quais eu não me identifiquei, e que não me geraram negócios, que não me geraram conexões. Então, hoje, por exemplo, dentro do business, o que a gente tem? Eu, Paula, minha família tem contato com o contador, meu contador veio do business, a pessoa do seguro veio do business, a fotógrafa, a pessoa que cuida da minha pele, a Jack da economia, a Duda, a gente fez contato com ela, conheceu o espaço dela, quer dizer, viu quanto tem de coisas lá. Bom, assim, Né? tem um potencial. Vixe, tem tanta coisa. Enfim, o cartório tem inúmeras pessoas lá do business que hoje fazem parte da minha vida pessoal e viram clientes também, e se tornam clientes a partir do momento que eles entendem, e a partir desses, novos ramos vão se abrindo. Então, o que quer dizer que é isso? São as conexões. É isso aí. Ótimo. Então, isso é fundamental. Isso é muito bom. E Duda, a Duda Conecta Business and Network é uma boa parceria, né? Com certeza. Eu vi que você também está migrando cada vez mais para essas questões dos eventos, trazendo as pessoas, e isso é muito bom. Gera mais conexões, certamente, não é verdade? Com certeza, assim, eu acho que as pessoas, assim, gostam de internet, mas elas gostam de estar conectadas fisicamente, né? Eu sou o tipo de pessoa que você vê, eu tô aqui segurando, porque senão eu já teria o tempo todo, eu tenho que estar pegando em alguma coisa. Então, tem pessoas que são assim, né? Qual é o nome quando a pessoa é muito... Ela é sinestésica. Sinestésica. Eu sou muito assim, então eu acredito muito nisso. Então eu acho que você fazer um evento onde as pessoas podem ter conexão, por isso que eu assim, tem vários grupos que eu já fui, que eu conheci nesse período que eu vivo aqui, e eu não participo, assim, né, mesmo por tempo mesmo. E quando eu fui no grupo de vocês, foi algo assim que me encantou, porque eu acredito no que vocês estão fazendo. Eu acho que tem um propósito tudo aquilo, né? Você não vai chegar lá e sair do mesmo jeito, não é assim. Então, eu acredito muito nessa sinergia que a gente tem, justamente por isso, porque eu também sei o cuidado que vocês têm com o grupo, né? Com as pessoas que estão lá dentro. Então, e com esse auxílio para quem acabou de chegar, né? Eu cheguei agora, estou com o meu business, meu business é bom, mas como as pessoas vão conhecer? Então, dar oportunidade para essas pessoas é o que mais me encanta no grupo de vocês. E é o que eu acredito muito no Duda Conecta, quando a pessoa chega lá e fala assim, e agora?
preciso de um lugar. São para essas pessoas que estão chegando. E eu sei que vocês também acolhem elas, né? Então é isso, eu acho Essa é a nossa sensacional. ideia fundamental, né, Jack? Tá acolhendo, tá visibilizando, porque, como eu disse anteriormente, existem pessoas que são tímidas, às vezes elas participam do nosso encontro e você visualiza que a pessoa ali tem um potencial enorme, mas é quietinha. Então, às vezes a minha colega que está lá na frente falando que ela tem um potencial enorme para falar e eu tento visualizar ali no meio